Parte 2 da nossa aula de português. Vamos continuar com a correção das atividades sobre os sons do X na página 229. Página 229, temos aí, número 4, complete as frases com uma das palavras abaixo. Trouxe, auxiliou, aproximou-se, máxima. Marcela conseguiu a nota na prova. Marcela conseguiu a nota máxima. Nota máxima na prova. André, seu avô, até o quarto. André o quê? Trouxe seu avô até o quarto. O bombeiro, a mulher, a salvar-se o incêndio. O bombeiro que? Auxiliou a mulher a salvar-se do incêndio. Sandra, da casinha do cachorro. Sandra aproximou-se da casinha do cachorro. Número 5. Numere as colunas de acordo com o som do X. Então, nós já sabemos que o X tem som de CH, tem som de S, tem som de SS, tem som de CS, tem o som de Z. Extra. Quando eu falo extra, qual é o som do X que sai da minha boca? Es. Sai do es, né? Então, numeral 2. Numeral 2. O som do as, es, is, os, us. Tá? Que é o som do S. Êxito. Ó, êxito. O Z é o som do Z. Numeral 5. Numeral 5. Mexido. O xi é o som do CH. Xi. Então, numeral 1. Numeral 1. Exemplo. Zen do Z. Então, numeral 5. Numeral 5. Box. Som do CS. Box. Então, numeral 4. Numeral 4. Aproximação. Qual é o som do SS? Ó, si. Aproxi. Então, numeral 3. Excursão. Ó, es. Som de um S. Numeral 2. Durex. Som do CS. Numeral 4. Shampoo. Som do CH. Numeral 1. Auxílio. Ó, si. Som do SS. Numeral 3. Ok? Beleza aí? Podemos passar para a nossa última parte. Última parte não, né? Última página aqui da correção dos sons do X, da letrinha X. Vamos lá, então. Página 230. Página 230. Número 7. Aqui, página 230, número 7. Complete as frases com as palavras do quadro, observando as dicas colocadas entre parênteses. Texto, táxi, saxofone, enxame, bruxas, excursão. Naquela história, a fadas e X com som de CH. Qual palavrinha aqui é escrita com X, mas o som, sai o som do CH, é a bruxas. Então, naquela história, a fadas e bruxas, que tem o som do CH, mas eu escrevo com X.
Acordei cedo para fazer o... Qual palavrinha que tem o som de Z? Exame, ó, usar. Então, acordei cedo para fazer o exame. Tem o som de Z, mas eu escrevo com X. Mariana e Nazaré participaram da... Uma palavrinha que é escrita com X, mas tem o som de S, do as, es, is, os, us. É excursão. Mariana e Nazaré participaram da excursão. Isto. Excursão. Naquela esquina, você pode pegar um ônibus ou palavrinha que é escrita com X, mas o som do CS. Táxi, táxi. Copiamos todo o para você. Qual é a palavrinha que é escrita com X, mas o som do S? Som de um S é o som do as, es, is, os, us. É o texto. Texto. Ok? Conferiram? Mas tem mais, né? Letra F. Teclado, guitarra e são instrumentos musicais. Palavrinha escrita com X com som de CS. Sobrou o saxofone. Saxofone. Agora sim, vamos para a numeral 8. Assinale a série de palavras em que todos os X têm som de CH. Vamos ver aqui, ó. Faixa. Tem o chá de som de CH. Lixeira. Também tem o chei, né? O som do chei, do CH. Anexo, ó, anexo, não tem som de CH. Anexo tem o som do CS, então não é essa série aqui de palavras. Bruxa tem som de CH. Xarope, ó, chá, o xarope de chá tem som de CH. E luxo, luxo também tem um som de CH. Então, eu vou marcar aqui o X. Marcar um X nessa fileira aqui de baixo. Agora, palavras escritas com X, mas o som de CS. Oxigênio. Oxigênio, som do CS. Exclusivo, ó, exclusivo, ó, o som de um S. Então, já não é essa fileira aqui. Reflexo, som do CS, crucifixo, som do CS e táxi, som do CS. Então, a fileira de baixo também vou marcar X. Máximo, máximo, som de SS. Exame, exame, o som do Z. Só que aqui esse máximo já é o som do SS, eu já vou descartar essa fileira, porque aqui está pedindo para eu marcar a fileira que tem um som de Z. Exército, exército, o som do Z, ó, zer. Exato, também o som do Z, de za. Examinador, também o som do Z, ó, za. Vou marcar o X aqui também. Agora, nós temos aqui som de S, da família do SAS, S, Só, Su, ou o som do S duplo, né? Que tem palavras que são escritas aí com 2 S. Próximo, próximo, som de S, S. Explicação, explicação é o som do as, es, is, os, us. Ah, não, a professora errou aqui. Calma ali. Aqui é o som do S, que é o som do as, es, is, os, us, ou o SS, que é do S forte, tá? Quando eu escrevo uma palavra, eu utilizo o SS, como passarinho, né? Próximo, próximo, som do SS, do si. Explicação, o som do S, então aqui de o S sozinho. Explosão, também o som do S sozinho, do as, es, is, os, us. Aqui eu tenho exemplo,
o som de exemplo do Z. Então, já descartei aqui essa fileira. Então, é aqui. Finalizamos aqui a correção da página 230. Vamos fazer a leitura agora da página 231, que é uma fábula, tá? Vamos fazer a leitura aí da fábula do cachorro e do osso, né? O cão e o osso, na verdade. O cão e o osso, quem escreveu aí foi Vivian Franch, né? Esta fábula, tá? Vivian Franch escreveu a fábula aí que é de Esopo, uma pessoa, tá? Que fez a fábula e a Vivian, ela adaptou. Era uma vez um cão que era muito ganancioso e voraz, queria tudo para si. E ele achou um osso que era grandão, carnudo e suculento, perfeito. Meu, disse o cão, todo meu. E ele pegou o osso com seus dentes afiados e correu. E correu, e correu, e correu por uma ponte e parou. Por baixo da ponte passava um riacho limpo, transparente o riacho. Céu no riacho azul, nuvens no riacho brancas. O cão olhou para baixo e o que viu? O cão viu cão. Cão viu cão com osso. Osso grandão, carnudo, suculento, perfeito. Rim, rim, disse o cão. Meu! E ele latiu para o cão. Au! Splash! Adeus, osso! Nunca deixe o certo pelo duvidoso. Então, aquela água linda, transparente daquele riacho enganou o cão. Então, o cão quis ser ganancioso, né? E acabou se dando mal. Então, tome muito cuidado para não agir como cão, tá? E aí acabou ficando sem nada, sem osso, né? Sem nada, só com a vontade de comer. Porque ele deixou o osso cair, ó, e o osso ó, foi embora, afundou, ou a correnteza levou, né? Então, nós temos que ter muito cuidado aí com as nossas ações, com as nossas atitudes, com o que a gente faz, com o que a gente fala, para não ser igual o cão, tá? Acabar aí sem nada. Bom, no vocabulário aqui nós temos ganancioso, significa aquele que visa exclusivamente ao lucro. Então, o cão quis ser ganancioso, pensou em si próprio, acabou ficando sem nada, tá? Suculento, que tem aroma, aspecto e sabor atraente. Voraz, comilão, devorador. Página 232. Página 232, nós temos aí as questões sobre o vocabulário. Calma aí que eu vou achar a página, tá? (232). Procure no quadro as letras das palavras abaixo. Use uma cor para cada palavra. Então, nós temos aqui ganancioso, voraz, suculento. Então, vocês irão escolher uma cor para ganancioso, uma cor para voraz e uma cor para suculento, certinho? Então, cada um aí escolheu a sua cor e já coloriu as palavras ganancioso, voraz e suculento. Então, desculpa, queridos alunos, tá? Pelo pequeno incidente aqui, tá? A Esther chegou aqui agora e acabou atrapalhando um pouquinho aqui a gravação, mas vamos voltar aqui, tá? Vocês irão pintar a palavra ganancioso, igual a professora falou. Cada um já escolheu a sua cor. Então, eu vou pintar aqui o G, né? A letrinha G.
Aí tem várias letras aqui, tá? Então, cada uma aí vai pintar apenas uma letrinha de cada palavra, tá? Para não repetir. Então, aqui, ó, o G, depois o A, depois o N, depois o A novamente, né? Que já coloriu. O N de novo, né? Também o N já coloriu. Tem outro N aqui, ó. Então, I, o S e a letrinha O. Isso, né? Aqui o outro lá. Então, eu pintei aqui de laranja. Aí vocês vão escolher a cor que quiser aí. Palavrinha voraz. Voraz, então, vamos colorir aqui o V, o O. Deixa eu ver, cadê o O? Aqui, ó, o R, o A e a letrinha Z, voraz. Depois nós temos aqui suculento, que é o quadradinho de verde. O S, né? Não é esse U, né? Tá no quadradinho. Vamos ver, cadê o U? Às vezes tá na frente da gente, a gente não enxerga. O C, letrinha C. Suco, U de novo. O L. O E. Cadê o E? O quadradinho do E não tá aqui. Gente. O E. O N. O T. E o O. Suculento. Ok. Qual é o antônimo da palavra voraz? Então, voraz é enfastiado. Antônimo, gente, é o contrário, tá? O contrário de voraz. Não é o sinônimo. Sinônimo, né? A gente vê lá no vocabulário sinônimo, né? São outros, uma palavrinha que tem o mesmo significado ali, tá? Então, a gente viu que lá no vocabulário, o significado de voraz é comilão, tá? Mas aqui está pedindo antônimo. E o antônimo quer dizer o contrário de comilão ou de voraz é enfastiado. Complete as frases com as palavras ganancioso, voraz e suculento. O cão, só um pouquinho. O cão era ganancioso. Então, o cão era ganancioso? Era, o cão era ganancioso. O cão era voraz? Também o cão era voraz, tá? O cão era suculento? O cão era suculento? Não, né? O cão, ele era voraz, isso mesmo. Quem era suculento era o osso. Então, eu vou colocar aqui voraz, pode ser que você tenha colocado ganancioso aí, tá? Tem nada não. Além de ser voraz, ele era ganancioso. Eu vou colocar aqui ganancioso. Então, se você colocou o contrário, tudo bem. O cão era ganancioso, além de ser ganancioso, ele era voraz. Vai ficar desta forma. Ele achou um osso suculento. Agora sim vem o suculento. Agora nós vamos lá. Não, ainda não terminou. Terminou? Terminou, né? Olha aqui a imagem do cachorro aqui correndo atrás do carteiro, né?
Então, a gente vê aí que os carteiros, eles vivem fugindo dos cachorros, né? Bom, vamos para a página agora 233. Agora sim, 233. Porque o cão mostrou-se ganancioso? Por que o cão, ele demonstrou ser ganancioso? O que é que o cão queria? Ele queria tudo para ele, não foi? Porque queria tudo para si. E a gente não pode ser ganancioso, né? A gente tem que saber dividir as coisas, repartir, tá? Não querer tudo só pra gente, pensar no próximo. Na sua opinião, o que é ser ganancioso? Resposta pessoal. Qual é a parte da história que você achou mais interessante? Qual foi a parte que você mais gostou, que mais chamou sua atenção? Por quê? Resposta pessoal. Comente sobre algum fato que você observou em que existia ganância. Qual foi a atitude que existe ganância? Também resposta pessoal. O que você achou da fábula? Por quê? Resposta pessoal também aqui, a sua opinião. O que realmente a fábula queria transmitir? O que você acha? Qual tipo de ensinamento que a fábula quer transmitir para o leitor? Também resposta pessoal. Então, nós também terminamos aqui a interpretação do texto aí sobre a fábula. Bom, vamos dar continuidade aí na página 234. Página 234, vamos falar sobre pronomes demonstrativo e possessivo. Nós já conhecemos alguns pronomes, tá? A gente conheceu o pronome pessoal. Então, a gente conheceu o pronome pessoal na primeira, segunda, terceira pessoa do singular e primeira, segunda, terceira pessoa do plural. Eu, tu, ele ou ela, nós, vós ou eles ou elas. Agora nós vamos conhecer os pronomes demonstrativo e possessivo. Leia o convite. Convite. Venha para o piquenique em comemoração ao meu aniversário. Este piquenique será no Parque da Jaqueira, 15 de dezembro, 10 horas, lá no parquinho. Você já sabe que o pronome acompanha ou substitui o substantivo. Ele se refere às pessoas do discurso. Note os termos em evidência. Este se refere ao substantivo piquenique, enquanto meu determina a propriedade daquilo a que o pronome se refere. No caso, o substantivo aniversário. Então, aqui, nesse convite, eu tenho este pronome aqui, que é este. Então, este é um pronome também, tá bom? Então, nós temos aqui o pronome este e nós temos também o pronome meu. Meu também é um pronome. Então, eu tenho dois pronomes aqui neste cartão de aniversário, né? Neste convite de aniversário, tá bom? Esse pronome meu indica o que nós chamamos de pronome possessivo. Possessivo quer dizer posse, é minha propriedade, é meu esse convite, tá? É minha festa de aniversário. Então, esse pronome aqui é meu, é do pronome demonstrativo. Demonstrativo não. Pronome possessivo, né? Meu, de posse, meu. Este que é de demonstrativo, que está indicando um lugar que será, né, feito aí este piquenique. Bom, vamos para a próxima página aí, que está informando pra gente o que é o pronome demonstrativo e o que é pronome possessivo.
O pronome demonstrativo indica um lugar, a posição das coisas, tá? Se as pessoas estão perto ou o objeto está perto. Estes pronomes têm a função de identificar um substantivo, apontando o local ou a posição dele em relação a quem fala. Então, eu tenho aqui alguns pronomes demonstrativos, que são este ou estes, esta ou estas, isto, esses, esse, essa, essas, isso, aquele, aqueles, aquela, aquelas, aquilo, mesmo, mesmos, mesma, mesmas, próprio, próprios, própria, próprias, tal, tais, semelhante. Então, esses pronomes demonstrativos eu vou inserindo ele nas frases, tá? Que eu vou falar. Quando é que eu vou usar um pronome demonstrativo? Igual tenho aqui um lápis na minha mão. Este lápis aqui, ele está na posição pertinho de mim. Então, eu vou falar o seguinte: este lápis é preto. Eu vou usar o pronome demonstrativo este. Por quê? Porque ele está perto de quem fala, tá? Por isso que eu utilizo este. Eu também utilizo o pronome demonstrativo para falar de alguém que está numa posição longe. Eu vou utilizar o aquele, tá? Ou aquela, ou aquilo. Eu posso falar aquelas pessoas estão viajando, tá? Então, eu utilizo também o pronome demonstrativo, né, para identificar também quando o substantivo apontado está longe. Pronomes possessivos. Como o próprio nome diz, esses pronomes atribuem a posse ou o pertencimento de um substantivo, a pessoa do discurso, a quem fala, com quem se fala ou de quem se fala. Cada pronome pessoal tem o seu pronome possessivo equivalente. Então, aqui nós temos, né, um quadro aqui de pronomes possessivos, igual. Primeira pessoa no singular, meu, minha, né? No plural, nosso, nossas, né? Ou nossos, nossas. Segunda pessoa no singular, teu, tua, ou teus, tuas. No plural, vosso, vossa, ou vossos, vossas. Terceira pessoa no singular, seu, sua, seus, suas, ou no plural, seus, suas, né? Então, vai depender da frase que eu vou inserir este pronome possessivo. O próprio nome já diz aqui que é de posse, igual. Meu cachorro é bravo. Então, eu utilizei aqui o pronome possessivo meu. Meu cachorro é bravo. Por quê? Porque é posse minha. Vamos ver uma frase no plural, igual. Nossos pais são bravos. Isso, nossos pais são bravos. Utilizei também um pronome possessivo nossos, tá? Melhor assim, né? Nossos pais são divertidos. Isso. Nossos pais são divertidos. Utilizei o pronome possessivo de posse, né? Nosso. Quer dizer que é nossos pais, tá? Então, os pronomes demonstrativo, eu vou utilizar esses pronomes quando a pessoa ou o objeto está perto de mim, ou também quando estão longe. Quando eu, igual, se estiver longe, eu vou falar aquele, aqueles, aquela, aquelas, aquilo, tá? Ou pode ser que esteja perto de mim, como este, esta, tá? Ou esse, essa. Agora, já o pronome
possessivo indica posse, propriedade minha, tá? Então, eu vou utilizar o pronome possessivo quando for algo meu, tá? Ou algo teu, ou nosso, ou vosso. E vai depender da frase que você vai escrever para você inserir o pronome, seja demonstrativo ou seja possessivo. Na página 236, nós temos aí algumas atividades que vocês irão responder, tá? Então, aqui, igual, tá pedindo para vocês completar com pronomes demonstrativos, tá? Então, dependendo da frase que vocês irão colocar o pronome demonstrativo. Olha lá na página anterior para vocês verem os pronomes demonstrativos. Igual aqui, ó, letra A. Amei vestido que você está usando. É lindíssimo. Então, qual pronome demonstrativo eu vou utilizar lá na frase? Então, amei o quê? Este, isto, esse, isso, aquele, aquilo. Qual que vocês acham? Então, vocês olham aqui nos pronomes demonstrativos, tá bom? Vocês irão responder a página 236 e 237. Essas duas páginas aí sobre os pronomes demonstrativos e possessivos, tá? Agora, vocês podem responder ou pode dar uma pausa e dar continuidade aí à nossa videoaula colocando na página 240. Página 240, nós vamos falar sobre as palavras escritas com S com som de Z. Então, a gente viu palavras escritas com X e que tem som de S. Agora, nós vamos ver palavras com S com som de Z. Leia o poema e observe as letras destacadas. Diga um verso bem bonito. Fui passear, fui fazer a minha cama na janela mais ventosa. Deu um vento na roseira, me encheu a cama de rosa. Maria José Nóbrega, né, que fez aqui este poema. Bom, então nós temos aqui, né, um poema que tem palavras com S, com som de Z. Então, olha aqui, ó, eu tenho essa palavra aqui, ó, ventosa. Então, ventosa tem o som de Z, mas eu escrevo com S. Temos roseira com som de Z, mas eu escrevo com S. E nós temos rosa. Rosa com som de Z, mas eu escrevo com S. Então, você vai escrever aqui essas três palavrinhas aí. O que há comum entre elas? O que há comum é que todas elas têm o som de Z, mesmo escritas com S. Então, o S fica com o som de Z quando está no meio de duas vogais. Então, nós já sabemos que a palavrinha que é escrita com um S só no meio das vogais tem o som de Z, como aqui casa, mesa, rosa, ó, aqui, ó, vaso, tá? Palavrinhas que são escritas com dois S's, aí sim vai ter o som do sa, se, si, só, su, que é somente no meio das palavras, não se inicia a palavra com dois S. E o S no começo da palavra, como sapo, também é o som do sa, se, si, só, su. Mas no meio das vogais um S tem o som de Z. Então, essa é a dica que a professora dá, tá? A letrinha S no meio da palavra, entre vogais, o som de Z. Como exemplo de casa, rosa, mesa, vaso, certinho? A letrinha S que vem no começo da palavra tem o som do S, como sonho, salgado, sábado, é a família do sa, se, si, só, su.
A letrinha S, que vem depois de consoante, também tem o som do Sá, Sé, Si, Sol, Sol, como cansado, diversão, insistir. E a letrinha, a palavra que vem os dois S dobrado aqui, tem o som do S forte, como assobiar, permissão, certinho? Então, essas são as dicas aí, né, da letrinha S, de como usar a letrinha S nas palavras, tá? Vocês irão responder para a professora a página 241. Página 241, esta daqui. Completando as palavras com S ou Z, tá? Então, tem palavras, gente, que a escrita delas é com S e o som vai sair o som de Z. E tem palavras que a escrita dessas palavras é com Z mesmo, tá? Então, quando vocês forem ler uma palavrinha e tiver nessa palavrinha, né, a letrinha S no meio de duas vogais, vocês já sabem que aquela palavra tem o som, aquele S tem o som de Z. É escrito com S, mas tem o som de Z, certinho? Então, esta é a regrinha aí, né? Quando é que se usa a letrinha S no meio das vogais, né? Como que a gente sabe que som que tem o S no meio das vogais? Então, o som do S é o som do Z, tá? E as palavras que já são escritas com a letra Z, vocês têm que praticar a leitura. Isso mesmo, praticar a leitura. Então, vocês irão responder a página 241, que é da ortografia S com som de Z, tá bom? E a deixa eu ver aqui, essa daqui, né? Essa página aqui é a página dos pronomes possessivos, página 237 e 236, tá? Essa daqui. 236 e 237, que é dos pronomes demonstrativos e possessivos. Beleza, então? Bom, então finalizamos aqui a nossa aula de português. Vamos para a aula de geografia.